Bom dia a todos os irmãos, graça e paz. Convido você nesta manhã para estudarmos juntos mais um capítulo da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje é a lição de número 8 e o título é A Plenitude do Espírito Santo. A revista que estamos estudando é a revista que fala sobre a doutrina do Espírito Santo. Queridos irmãos, já há um tempo estamos estudando a doutrina do Espírito Santo. Vimos em aulas passadas fatos interessantíssimos a respeito do Espírito Santo. Conhecendo um pouco mais a pessoa do Espírito Santo, os seus atributos, a sua ação ou manifestação no Antigo Testamento, e vimos também a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento, principalmente no nascimento da igreja, dando poder, força, conferindo autoridade aos discípulos e aos crentes para o exercício da fé cristã. Vimos também sobre o que aconteceu no dia da festa de Pentecostes, quando, como cumprimento da profecia bíblica, o Espírito Santo se manifesta com dons espirituais, especificamente o dom de línguas sobre a igreja, e o desdobramento, a consequência do Espírito Santo na vida da igreja como um todo. Hoje nós vamos falar sobre a plenitude do Espírito Santo. O texto que nós vamos ler, o primeiro versículo, quero que você acompanhe, está lá na carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 5, o versículo de número 18, diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Esse é o primeiro versículo, um versículo clássico, conhecido de todos nós, principalmente quando nós queremos dizer sobre o não uso do vinho, da bebida alcoólica. O apóstolo Paulo aqui ele faz então uma comparação, ao mesmo tempo ele faz uma comparação. Por quê? Quem bebe, geralmente bebe e bebe. Eu digo isso porque, graças a Deus, nunca bebi, nunca tomei bebida alcoólica, mas sei como funciona. As pessoas vão para uma festa e no dia assim, eu vou lá, vou beber só uma taça, um copo, uma garrafinha e depois eu vou para casa. Não. Enquanto tem bebida, as pessoas vão bebendo. Não há um limite. O limite é até acabar a bebida. É comum as pessoas que bebem dizer, vou tomar todas. Ou seja, a pessoa bebe, e a consequência natural da bebida é a embriaguez. É quando a pessoa já está totalmente tomada pelo álcool, a ponto de perder, inclusive, o sentido. Era comum, naquele contexto bíblico, as pessoas bebiam o suco da uva. As pessoas até dizem, mas era suco da uva. Não, era vinho. O que é o vinho? É o suco da uva fermentada. E as pessoas bebiam e naturalmente, consequentemente, se embriagavam. E quando a pessoa está embriagada, ela está sob efeito do álcool e ela pode fazer qualquer coisa. Baseado nisso, então, o apóstolo Paulo diz assim, olha, vocês conhecem e sabem o que é se embriagar com vinho. E eu quero propor a vocês uma coisa, não se embriaguem com vinho. Aí ele vai dizer, mas enchei-vos do Espírito Santo. Essa palavra enchei-vos é que nós vamos nesse momento parar um pouquinho para pensar. A primeira coisa que nós aprendemos é que no grego, essa palavra vem no imperativo, é uma ordem, Deus está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo enchei-vos, dando uma ordem para que as pessoas se encham. Essa palavra enchei-vos tem a ver com a palavra plenitude. Eu pesquisei o que significa plenitude
E o dicionário traz plenitude como algo cheio, total, absoluto e outros adjetivos para classificar, né, para falar da palavra plenitude. Quando eu digo que uma coisa é plena, é claro que imediato eu penso numa coisa que é completa, numa coisa que é cheia. Então o Espírito Santo está dizendo, não vos embriaguei com vinho, mas enchei-vos. Então a primeira coisa é uma ordem, não é uma opção. O crente não tem essa opção. Ele é salvo em Cristo Jesus e o Espírito Santo agora quer atuar na sua vida. Então ele precisa se encher desse Espírito Santo que está à nossa disposição. E esse enchimento, interessante, que além de ser uma ordem, também o verbo está na forma contínua, ou seja, ação contínua, ato contínuo. Encher-vos é algo que você não para. Eu vou me enchendo. Aí é que eu quero falar com vocês sobre o que é plenitude. Diferente do exemplo que eu vou trazer agora, eu ia até ilustrar, mas acho que vocês vão entender facilmente. Eu pego um copo, encho esse copo d'água até a boca, até não caber mais uma gota. E eu pergunto a vocês, esse copo está cheio? Vocês iriam me dizer sim, está cheio. Mas eu pego esse copo, encho, além da sua capacidade, e coloco embaixo dele outros copos vazios. O que vai acontecer? Esse copo vai encher. E quando ele enche, ele vai transbordar. E quando ele transborda, o líquido que estava nele agora vai cair sobre os outros copos que também vão encher. Esse transbordamento é o enchimento ou a plenitude do Espírito Santo. Não é simplesmente estar cheio. Algumas pessoas são de fato cheias de si ou de outras coisas, mas o crente, quando ele experimenta essa plenitude, ele se enche até transbordar. O Espírito Santo nele transborda em sua vida. As suas ações, o seu jeito de viver, o seu jeito de falar, tudo vai demonstrar o transbordamento, a plenitude do Espírito Santo em sua vida. Jesus fala em outra ocasião, em outra passagem, Jesus falou sobre que do nosso interior águas fluiriam do nosso interior. Então, muita água, ou seja, quando uma represa ela não tem condições, capacidade, muitas vezes, de conter a força da água. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, não somos capazes de conter as ações do Espírito Santo na nossa vida. Paulo então está nos dizendo, saia dessa vida simples, na média, e os irmãos vão entender, né? Medíocre muitas vezes, e experimente o que é viver transbordando o Espírito Santo. Então é isso que ele quer trazer quando ele fala de enchei-vos do Espírito Santo. Mas há um outro versículo que eu quero ler para os irmãos também, em Efésios capítulo 3, o versículo de número 19, diz, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Interessante. Eu encontro nesse versículo pelo menos 3 palavras que pode, de certa forma, reforçar essa ideia de plenitude. A primeira palavra que aparece nesse versículo aqui é a palavra excede. O que é exceder? Exceder é passar do ponto. É ir além daquilo que está estabelecido. Ele diz aqui que
no versículo 19, conhecer o amor de Cristo. Uma forma que demonstra que nós estamos cheios, plenos do Espírito Santo, é quando nós excedemos em amor. Eu não sei se vocês estão compreendendo, né, o que é exceder em amor. Vivemos hoje numa sociedade marcada por intolerância, preconceito, falta de paciência, uma série de coisas. Por vezes parece que o amor está acabando, e de fato está esfriando. As pessoas estão hoje com a sua cota de amor muito escassa, muito rasa. É um amor muitas vezes condicional. E aqui nós encontramos o segredo para uma vida plena. É exceder no amor de Cristo. Que coisa interessante, irmãos, esse versículo de número 9. Quando nós conhecemos a Jesus, nós lemos o relato, a vida de Jesus nos evangelhos, como ele exalava amor por onde passava, o bem que ele fazia às pessoas. Jesus era, sendo o próprio Deus, ele era a essência do amor. João vai dizer que Deus é amor. Jesus amou incondicionalmente. E o amor de Jesus se caracteriza pela sua morte, pela sua entrega na cruz por mim e por você. Ninguém amou o mundo como Jesus. Ninguém amou como ele amou, a ponto de se entregar. Ninguém tem amor, João vai dizer, do que dar a vida como Jesus deu. Mas aqui nós temos uma coisa interessante. É exceder. A proposta para hoje não é amar, irmãos. Muitas vezes nós amamos. E a evidência de alguém pleno, cheio do Espírito Santo, é alguém que ama, alguém que no dia a dia ama incondicionalmente, sem julgamento. Ele ama com o mesmo amor de Cristo. E ele ama excedendo em amor. Que coisa fantástica. Exceder em amor, quando você faz além daquilo que se espera que você faça. E próprio Jesus disse que a nossa justiça deve exceder a justiça dos publicanos e dos fariseus. E ele dá diversas ilustrações de como isso pode acontecer na prática. Os discípulos muitas vezes não entendiam. Quando Jesus disse assim: se te pedirem para caminhar uma milha, caminhe 2. Se te baterem em uma face, em um lado do rosto, ofereça o outro. Isso é uma forma de demonstrar excesso em amor. Hoje nós pregamos um amor até que, mas o amor, ele excede e deve exceder, assim como o amor de Jesus. Isso é plenitude. É quando você ama. Ama muito. Mas se você também olhar para esse mesmo versículo, além da palavra exceder, tem a palavra tomados. O Espírito Santo nos toma. Nos toma a ponto de nos usar, ou seja, ele nos usa, ele nos toma todo o nosso ser. Essa é a ideia. Ele, quando nos toma, quando nós damos liberdade, ele nos enche. Então, ser tomado, ser cheio, ser usado pelo Espírito Santo também é um sinônimo de plenitude do Espírito Santo. E nesse mesmo texto, no versículo 19, já no finalzinho vai dizer: tomados de toda a plenitude de Deus. Então, tomados, plenitude, exceder, tudo tem a ver com ser cheio do Espírito Santo. Quando eu digo que eu sou cheio do Espírito Santo, eu não estou aqui falando de um comportamento sobrenatural, de práticas muitas vezes atribuídas
a pentecostais. Não, eu estou falando de viver uma vida normal. Uma vida simples, só que com diferencial. Uma vida de alguém que reflete os ensinos, alguém que reflete a imagem de Jesus. De que forma? De que forma e como nós percebemos que uma pessoa ela é cheia, ela é plena do Espírito Santo de Deus? Simples. João vai dizer no seu livro: pelos frutos conhecereis. Quando nós temos o Espírito Santo, quando nós estamos plenos do Espírito Santo, o nosso jeito de andar, o nosso jeito de falar, até o nosso olhar, o nosso comportamento de uma forma em geral, evidencia que somos diferentes. Mas além disso, além do comportamento, que de repente algumas pessoas têm um comportamento bom, moralmente falando, mas não são cheios do Espírito Santo. Mas o crente, além de ter esse comportamento, por ter o Espírito Santo em sua vida, ele tem como um brinde, e digo como um brinde ainda, uma capacitação que o Espírito Santo concede à igreja, que é o fruto do Espírito Santo. Então, estar pleno, ser pleno do Espírito Santo, é alguém que no dia a dia produz frutos. Ou o fruto é um fruto único, que Gálatas vai dizer, vai qualificar como sendo bondade, mansidão, misericórdia e outros mais que você pode ler no capítulo 5 de Gálatas 5, 6, quando ele fala sobre ser cheio do Espírito Santo e produzir fruto do Espírito Santo. A minha pergunta para nós hoje, ao mesmo tempo, se torna um grande desafio. No mundo em que vivemos, seja no contexto familiar, no contexto de trabalho, no dia a dia, nas tarefas simples que executamos, uma simples ida ao mercado, no trânsito, será que estamos demonstrando que somos pessoas cheias? Será que estamos demonstrando que estamos e somos plenos do Espírito Santo de Deus? Queridos, hoje é o tempo de vivermos e fazermos a diferença. O Brasil nunca viveu o que estamos vivendo hoje. Essa discussão na esfera política entre evangélicos e não evangélicos, principalmente na política. E de certa forma, não quero entrar aqui na questão política, mas me preocupa o testemunho quando os noticiários trazem os evangélicos, até a eleição agora pode ser que seja decidida pelo voto evangélico. Isso acende uma luz sobre a qualidade do nosso testemunho enquanto evangélicos. Será que os evangélicos, como um todo, traduzem os ensinos de Jesus? Mas quando eu falo todos, eu também tenho que me inserir no contexto. E muitas vezes nós condenamos, criticamos. Mas será que nós estamos no dia a dia vivendo a plenitude do Espírito Santo nas nossas ações? Pequenos gestos podem denunciar quem somos, tanto positivamente como negativamente. No dia a dia, as nossas práticas, o que fazemos, demonstram se estamos cheios do Espírito Santo. A forma como tratamos as pessoas com as quais lidamos no dia a dia, começar de casa. A forma como você trata o seu esposo,
A forma como você trata sua esposa, seus filhos, seus vizinhos, demonstram que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Cuidado, irmãos. Não se engane. Recentemente passei por uma experiência triste, considero triste. Uma amiga minha, uma amiga, irmã em Cristo, mas de um forte apelo, de um forte apelo pentecostal, tudo dela na base da espiritualização. Julga muito as pessoas, ela diz que todo mundo é frio na fé e critica todo mundo, vai na igreja, está todo mundo frio, que a mensagem, uma série de coisas que faz com que só ela seja uma pessoa quente, fervorosa, cheia do Espírito Santo. Assim ela se propaga. Só para vocês terem uma ideia. Ela mora sozinha com o filho. E recentemente ela foi consertar uma TV, me chamou para consertar a TV dela que tinha pifado e eu fui. Para minha surpresa, eu não sabia de nada, fui com ela. A nota que ela levou, a nota fiscal supostamente para garantia, era uma nota falsa. Lá descobrimos. E eu fiquei triste em saber que aquela pessoa, com uma moral tão grande, tinha feito isso. Então, irmãos, é necessário que, no dia a dia, aquilo que fazemos seja reflexo da presença do Espírito Santo na minha e na sua vida. Mas você pode me perguntar, Miro, como é que eu faço para me encher? É fácil. A primeira coisa que nós precisamos fazer para que nós sejamos cheios do Espírito Santo é nos limparmos, é nos esvaziarmos. Não adianta você colocar água limpa em um pote sujo, vai contaminar. É necessário que nós façamos uma limpeza, assim como nós precisamos fazer uma limpeza no dia a dia do nosso interior. Tirar de nós tudo aquilo que nos suja, tudo aquilo que nos mancha, tudo aquilo que ocupa o espaço que é o espaço do Espírito Santo. Fazer esse esvaziamento e essa limpeza constantemente. Como um computador. Tempo em tempo eu tenho que limpar meu computador porque ele vai sujando, vai acumulando, muitas vezes até vírus. Precisamos nos limpar, deixar o ambiente limpo, a casa limpa, para que o Espírito Santo nos encha de forma contínua, como diz a sua palavra, enchei-vos do Espírito. De que forma? Aí é que está. O grande desafio hoje é vivermos cada vez mais buscando a Deus, a sua palavra, nos alimentando da sua palavra, nos edificando da sua palavra, nos enchendo da sua palavra, comendo a sua palavra. Não temos como combater hoje o pecado, o mundo, se não for através da palavra de Deus. Segundo aspecto que precisamos também ter de comunhão com Deus através da oração. Precisamos também aprender a congregar, isso é importante, conviver com pessoas que também têm o mesmo propósito que a gente. São coisas simples, mas que no dia a dia nós esquecemos. Todas essas coisas elas contribuem para o nosso crescimento, para o desenvolvimento e o enchimento do Espírito Santo. A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a nossa boca vai falar do Espírito Santo. Quando estamos cheios do Espírito Santo, os nossos olhos e os nossos ouvidos estão comprometidos com o propósito de fazer com que o Espírito Santo nos enche. É impossível vivermos
cheios do Espírito Santo, se no dia a dia não buscamos esse enchimento. Por último, queridos, a plenitude é justamente isso. É ser cheio. Ter. Não para si, mas para transbordar. Transbordar em graça. Transbordar em amor. Transbordar em sabedoria. Conhecimento de Deus, da sua palavra. O grande desafio para nós hoje é vivermos a diferença. Estamos caminhando para um contexto religioso no Brasil e isso tem me preocupado. Os estudiosos dizem que provavelmente até o ano de 2030 seremos, quando ele diz seremos evangélicos de um modo geral, em geral, 50% da população. Isso para um país que até outro dia era o país mais católico do mundo. Você pode achar, Almiro, isso é bom? Não. Porque tem a ver também com a qualidade. Tem a ver com isso que nós estamos falando. Crentes nominais. Crentes vazios. Essa é a tendência dessa nova geração. É necessário que nós tenhamos a preocupação de vivermos essa plenitude, não religiosos, como nos classificam, mas pessoas que têm de fato compromisso, discípulos. Talvez seja essa a melhor denominação hoje para nós, discípulos de Jesus. O discípulo é aquele que tem Jesus como mestre. O discípulo é aquele que tem alguém como mestre e segue. Isso caracteriza um discípulo. É seguir os ensinamentos do mestre Jesus. Talvez o que falta para a igreja hoje é justamente isso. Muitos discípulos seguindo a falsos mestres. É necessário que nós, como igreja, sejamos discípulos desse Jesus, o mestre dos mestres, e, consequentemente, caminhando com ele, o Espírito Santo estará nos enchendo para que sejamos usados por ele. A minha oração com esta lição é que você cada dia faça um autorretrato de si mesmo, buscando entender, saber se você, nos pequenos gestos, no dia a dia, evidencia, exala a presença do Espírito Santo na sua vida. Meu desejo é que você se torne uma pessoa melhor, plena. Como diz a palavra, isso se dará até que todos nós cheguemos à plenitude, à estatura de varão perfeito. É quando, através da caminhada, eu me torno cada vez mais semelhante a Jesus. João vai dizer aquele que diz estar nele. Este também deve andar como ele andou. Ser pleno é andar como Jesus andou. Que Deus te abençoe, meu irmão, neste domingo, nesta manhã, nesta semana, em todos os dias da sua vida. Você possa experimentar no dia a dia esse enchimento e que a sua vida seja um transbordar da presença de Deus. Muito obrigado por estar me ouvindo, em nome de Jesus.